diálogo de hoje é sobre o ato de fotografar. Quem está fazendo o programa? Corta aqui. Sou eu? Quem é que eu sou aqui? Eu sou... O que se fotografa, entende? Se é a pessoa, se é o objeto lá da câmera, que a câmera está documentando, ou se aquilo que é fotografado é outra coisa, que não é o objeto que está sendo fotografado, entende? Eu queria discutir isso hoje. Se a fotografia é um outro ser e não a reprodução de um ser que foi fotografado. E por que eu estou com essa obsessão? Porque hoje vou conversar com um fotógrafo extraordinariamente lindo, autor de livros sobre a cultura popular tradicional do Ceará. Enfim, não é só um repórter, é mais do que um repórter. É também um repórter, mas é um artista. Eu vou conversar hoje com o Tiago Santana. Tiago Santana. Estou impressionado com essa ideia. Você me fotografou e eu queria começar a transformar todos os objetos hoje em objetos fotografados. E comecei comigo. E queria que você falasse sobre isso para começar. A partir deste objeto aqui. Vem cá. O que é fotografado? A fotografia constitui um outro ser, é isso? Ou ela é a reprodução, a mimesis do que foi fotografado, do que existe? Não sei se estou me fazendo entender. Tô? Não, tá, claro. Tô? A fotografia, na realidade... Então, vamos embora. A fotografia tem uma relação muito grande com o real, né? Isso, é isso. Em que medida a fotografia é o real? A fotografia é o real. E ela nunca é o real. Isso é disso que eu quero que você Quem está aí não é você. Então pronto, você Quem me tá respondeu. É uma interpretação minha, a partir do meu olhar da sua pessoa. Não é você. Não sei se você entende. Isso aqui não sou eu. Não. Não, é exatamente isso que eu quero que você fale. Na realidade é difícil essa coisa do real, mas é isso. Quer dizer, quando a gente fotografa, um fotógrafo faz um ensaio, ele faz a partir da visão dele de mundo, da sua vida, do que ele aprende, né? Toda a construção do olhar se faz a partir da tua história. Quando você fotografa com toda essa sua história e você faz uma interpretação do teu universo, do teu mundo, das pessoas, do onde você vive. Você vai contar uma história E na realidade essa história é pura ficção, nesse sentido, é pura interpretação sua. Não sei se você está... Sim. Então na realidade aí é você, claro que é... Sim, a referência sou eu. A referência é sua, mas é uma interpretação a partir do meu olhar. Então até porque você é tridimensional, tá? Aí é uma coisa, né? Um plano, enfim. Aqui você me recorta, aqui você me fragmenta. Né? Fragmenta, me contextualiza. Isso, e a partir da minha visão sua, eu posso fazer fotos de formas diferentes. Na realidade, por isso que eu falo que não é o real. Porque dependendo da forma com que eu te fotografo, eu posso dar uma interpretação completamente diferente. Não sei se já é outra questão. Eu estou falando de você, mas eu estou falando da fotografia como um todo, né? A fotografia, ela é isso, é uma interpretação a partir do mundo de quem faz a imagem, a partir do mundo de quem está contando a história. Né? Então, essa aí é um pouco da visão rápida feita sua, mas isso poderia se estender, quer dizer, acho que aí viraria um ensaio, né, sobre a pessoa, que na verdade é a partir da interpretação do fotógrafo. Outra coisa, a foto, quer dizer, a gente pensa que a foto é algo... Aí a primeira ideia que a gente tem, de um recorte, quer dizer, é algo que está sob o objetivo de uma objetiva, né? De uma objetiva, de uma lente. Mas, na verdade, também a fotografia é uma exclusão de um olhar também. Isso, é uma escolha. É uma escolha. Você ao fotografar, o mundo está ali, mas você escolhe o teu olho aqui. Então, é uma escolha, é um fragmento desse universo, né? Um fragmento a partir da tua interpretação. É uma interpretação a partir de fragmentos. E eu acho, assim, eu gosto muito, na minha fotografia, das coisas fragmentadas, sabe? Eu acho que isso acho que a fotografia tem que deixar margem a quem olha completar, quem olha continuar aquilo. A fotografia é muito óbvia,
sei se eu já estou entrando no outro, não é bem a questão do real, mas a fotografia é muito óbvia, que não te leva a uma reflexão, ou não mexe com você, seja com uma forma de um fragmento de uma parte que falta, seja isso, acho que é o que interessa no meu trabalho, por exemplo. Né? Quer dizer, eu acho que... Diga. Não, eu acho que é isso, quer dizer, quando você tem uma coisa... Você ganha um mistério, que eu acho que a fotografia Sim. Ela já é misteriosa por si só. E você pede também, com esse recorte, com essa fragmentação, você solicita que a fotografia seja completada pelo olhar de quem vê. E a partir depois que eu fiz a imagem, ela não é mais minha, né? Ela é de quem olha. E aí já é uma outra interpretação. Por isso que você não pode jamais dizer que isso é um real. E outra coisa né? maravilhosa é que a fotografia, a gente também associa a ideia de que a fotografia é algo que nos convoca para um determinado olhar. E o que você está colocando agora, e aí eu colocaria para você desenvolver mais esse pensamento, é que a fotografia também pode ser invocação de imagens, não só de convocação de uma imagem. Quer dizer, na medida em que você me fragmenta, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Essa aqui, não. Essa aqui, não, essa aqui que é melhor. Uma parte do olho, entende? Essa aqui, ó. Né? Quer dizer, eu convoco para esta imagem, mas esta imagem para a qual você me convocou, está convocando o olhar do seu... De quem contempla, né? De quem vê, eu estou invocando outras imagens. Eu estou pedindo que o espectador complete isso. Complete. Exatamente isso. Eu acho que é isso que torna uma imagem interessante. Na realidade, o mundo está aqui, né? E a gente resolve contar ele a partir de fragmentos. Na realidade, o fotógrafo é um contador de história também. Eu posso contar a história através de imagem. É isso. E história, para mim, tem mais força quando a história não é uma história, aquela história que você, na realidade, não tem que... Sabe, não tem, você, às vezes, não tem nem que interpretar muito. Ela já é muito... Não sei se você está... A fotografia, eu acho que ela tem... A fotografia, eu estou falando, que eu acredito. É a fotografia que seja realmente fragmentada. Que tenha a participação de quem está olhando completar, realmente completar. E não de quem está olhando só observar de uma forma muito óbvia, sabe? As imagens que são muito óbvias, são muito... que entrega tudo. Né? Eu acho que precisa ser incompleta, assim como a gente tem que ser incompleta. Aliás, eu estou completando, acho que 21 anos de fotografia já. Né? E 21 é meio incompleto, não é 20, né? É 21. Sim, mas é a idade. E eu estou fazendo um trabalho, vou misturar agora, mas eu estou fazendo um trabalho que chama-se Incompletudes. Incompletudes. Esse é o nome. E o que é isso? É que eu tenho uma vida incompleta, né? Eu tenho um trabalho completamente incompleto. A imagem que eu gosto é uma imagem incompleta, que não entrega tudo. Sabe? Então eu acho que a gente está sempre em processo de aprendizado, em processo de crescimento. A gente não tem uma obra pronta. Né? Tiago, a obra sim, está sempre aberta. Se eu tivesse uma obra completa, a gente não faria mais nada. Quer dizer, você tem que estar sempre em processo. Tiago, sempre incompleto. E você defende a ideia de cumplicidade, no caso de fotografia, com pessoas. Cumplicidade entre o fotógrafo, o olhar do fotógrafo e o olhar do fotografado? Com certeza, tem que ter essa Ou você prefere algo... Eu queria que você comentasse as duas coisas. Essa fotografia que tem a cumplicidade entre fotografado e fotógrafo, e aqui não tem. Aqui o fotógrafo é apenas um invisível, um ser invisível que está ali para testemunhar, sem interferir, sem pedir o laço com o fotografado. Olha, todas essas duas formas são formas muito interessantes de trabalhar a fotografia. Assim, eu não diria que... Agora, eu acho que a relação, essa relação que você está falando, que você está fotografando, ser quase invisível naquele lugar, mesmo estando próximo das pessoas. Mas eu acho que isso aí é possível a partir do momento da forma com que você trabalha. Ou seja, eu tento fazer de uma forma de encontrar... Primeiro eu só fotografo gente, na verdade, do meu trabalho. Eu não fotografo paisagens. A paisagem é o pano de fundo para essas pessoas. Mas assim, o que me interessa é essa relação com as pessoas. Eu até brinco que a fotografia é um pretexto para mim, para conhecer as pessoas, para estar nesses lugares, para viajar, enfim, para ter esse contato, para ter essa relação. E muitas vezes eu chego num lugar desses, por exemplo, e vou e fico conversando com as pessoas. Às vezes passo horas sem fotografar. Às vezes é mais importante para mim a relação e aquela troca ali do que a imagem em si. Ela vai acontecer, mas vai acontecendo e eu vou me tornar invisível, mas por conta desse processo.
É engraçado. Para mim é fundamental. Isso, né? Eu estava me lembrando aqui do... Como é aquele fotógrafo? Meu Deus, me ocorre agora o nome. Você vai dizer, você vai saber quem é. Fotógrafo extraordinário, que fala exatamente sobre isso. Francês. Cartier-Bresson? Bresson, o Cartier-Bresson. Que exatamente queria ficar, em alguns momentos da sua vida, né, invisível, Na testemunhando, realidade, sem interferir no real. Na realidade, né? o sonho de muitos Ele fotógrafos... queria ser invisível. É porque a câmera já é um anteparo, né? Já é uma coisa que te coloca entre você e o que está fotografando, né? A câmera já é um objeto que cria essa barreira, entre aspas. Eu acho que o sonho de todo fotógrafo era não ter câmera, né? O olho fotografar. Sim, isso era sim. maravilhoso. Aqui na... Imagina, né? Aqui na fantástico. íris, aqui, só fotografando, né? Capaz disso acontecer, do jeito que o mundo anda. Isso vai Você acabar coloca um acontecendo. chip e vai ter. Vai acontecer. Mas existe uma outra postura. Estamos falando aqui de postura relacional entre fotografado eu e acho que a fotógrafo. postura... E o fotógrafo. Eu acho que a postura, para mim, tem que ser uma postura não de... Sabe aquela coisa de ladrão de alma, de roubar uma imagem? Uhum. Eu acho que a postura, para mim, assim, eu acho que você tem que ter relação com a pessoa que está fotografada. Você tem que ter uma relação de afetividade, de respeito, de troca. Não é você ali roubando aquilo, é você ali compartilhando essa experiência. Não é um ladrão. Tanto que se você vai no interior, você sabe muito bem disso, você conhece bem, por exemplo, o Ceará aqui. Você vai, as pessoas, na hora que você faz a foto, as pessoas adoram, agradecem. Obrigado por ter feito a foto. Não é? Já deve ter acontecido com você, né? Então, só o fato de você... Não quer nem ver, às vezes. Nunca vão ver, às vezes. Muitas vezes, não depende das pessoas, nunca vão ver. Mas o fato de você ter se voltado para ela, sabe? Sim. Ter olhado para o mundo É um delas, afeto, é uma inclusão, ter tido né? Isso já valeu. A fotografia é o... Eu quero te fotografar, quer dizer, eu quero te... Parece uma brincadeira, mas a fotografia acaba relacionar. sendo um objeto que, no caso, não teria tanto valor. O valor é maior entre a troca, entre o encontro. Por que o homem fotografa, você acha, Tiago? Por exemplo, eu estava falando disso aqui. Isso aqui já morreu. Isso aqui não existe mais, não é? Exatamente. Isso aqui é a foto de um... De um momento que já passou. De um momento que já passou, de um tempo morto. Não é? Quando eu estava aqui ao telefone, aí depois, antes de começar o programa, aí você me fotografando, eu não sabia nem o que você ia fazer, etc, etc, etc. Por que as pessoas fotografam? Por que elas têm necessidade de reter o tempo? De reter essa imagem efêmera? E hoje em dia se fotografa muito. Né? Hoje em dia o volume de imagens, está todo mundo fotografando, essas imagens estão aí. Na verdade, a gente não sabe muito o que vai ficar, sabe? Quais imagens que vão ficar desse nosso tempo. Sim. Isso é porque hoje em dia a quantidade excessiva de imagens que a gente está produzindo, todo mundo fotografa hoje, né? Celular, câmera, enfim. E a informação, né? Isso é produção de informação, né? Mas que informação Mas que a gente está produzindo? O que é que vai ficar? Acho que isso é uma coisa que é séria nesse mundo. E muita coisa, eu já vou entrando para outro lado, muita coisa se perdendo. O que vai ficar? Porque se perde mesmo. Hoje em dia, inclusive com essa coisa do digital, não se imprime mais foto. Se vê foto no celular ou se vê no computador. Isso é muito perecível? Olha, não é que seja perecível. O digital? A preservação do digital é uma coisa muito complexa. Porque as mídias vão mudando e a cada meses quer dizer, você sabe que é muito rápido a evolução, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Tem um fotógrafo aqui, no Ceará, que já morreu, que chama-se Léo Cássio Ferreira. Léo Cássio Ferreira, sei Se demais. você conheceu, eu não conheci. Quer dizer, Que posso até criou ter conhecido. aquela fotografia panorâmica. Eu não me lembro... De 180 graus, né? Eu não me lembro o ano em que ele viveu e que ele fez as imagens. É 60. Anos 60. Eu recentemente peguei o arquivo do Léo Cássio. Não me diga isso, Tiago. Não peguei para mim, conversei com sim, com a porque esse arquivo, esse acervo é um dos acervos mais importantes da história do Ceará e do Brasil. E aí eu vou chegar onde eu vou dizer, esse arquivo dele tá com o filho, que também fotografa hoje. Eu comecei a ver os negativos dos anos, quer dizer, dos anos 60, tem 40... 50 anos. 50 anos. 50 anos. Então eu peguei lá a caixa, obviamente você tira os negativos, né? Levanta, tira aqui e vê. Inclusive você põe na luz e você vê a imagem, né? Então a gente está falando de 50 anos que a imagem está ali. Pode estar um pouco de fungo, mas são possíveis, inclusive com a tecnologia, de resgatar toda aquela obra. Que eu acho que merece, é isso que a gente está tentando fazer, um livro, porque eu acho que aquilo ali é um retrato de uma época do Ceará muito rico.
Mas a questão que eu estou querendo dizer é a seguinte, imaginamos agora que daqui a 50 anos a gente abra uma caixa onde vai ter 1000 DVDs de 50 anos atrás. Tá. Por mais que esses DVDs funcionassem, imagina que mídia que ia ler. Você lembra daqueles? Me lembro. Eu sou. Vai ter que não ter sou uma tão- mídia para ler aquilo. Você lembra É do verdade. disquete? Eu me lembro. Tinha um me lembro. disquete flop, que era desse tamanho. Claro, claro. Depois ele foi pequeno, depois veio aquele rígido. Aí depois disquete, hoje as E máquinas... a mídia para o papel, a leitora para o papel ainda continua a mesma, que é a nossa, Pois é, não, nossa mas, vista, por exemplo, né? não existe mais nos computadores nem a leitora de disquete. Não Pois existe. é, isso que eu estou dizendo. E para o Não, papel, aí tinha vários pro papel interfaces. a mídia é o olho humano. Isso não acaba, né? Exatamente, o negativo está ali preservado. Ele pode até se estragar, claro, eu não estou dizendo que ele não estraga. Mas a mídia digital, se você não ficar mudando ela de mídia, atualizando, fazendo backup, ela vai sumir. Olha, e é grave o que você Então está isso é dizendo. grave, sabe? Porque os álbuns estão se Vão acabando. se O acabando. álbum, que é uma coisa maravilhosa, o álbum de família. Sim, o álbum de Que família. conta a história da sociedade, Exato, a dos história lugares da cotidiana, cidade. Você né? pega um arquivo quando o Marco Ferreira no Rio de Janeiro, Sim. que documentou aquela cidade naquela época, contratado para isso. Você pega aqui uma importância. Se você ali tem os costumes da época, a geografia, A indumentária, tudo. tudo. Né, os Então, o hábitos. meu medo, eu não tenho nada contra o digital, genial e maravilhoso a tecnologia. Mas o meu medo é que muita coisa se perca nesse ponto. Porque muitas vezes tem fotógrafos que são descobertos, por exemplo, muito tempo, não no seu tempo, no outro tempo. Amadores que fizeram documentações fotográficas que você acaba resgatando no futuro. Os amadores não estão mais nem ampliando foto mais. Está todo mundo no celular, isso vai... A tendência, infelizmente, é realmente a sumir. Porque se o profissional já tem dificuldade, imagino, quem trabalha com imagem, de ficar fazendo esses backups, imagina um amador que não tem compromisso com isso. Eu vou juntar aí duas informações que você me trouxe. Primeiro, o Léo Cássio Ferreira. É Léo Leocádio, né? Não, Léo Cássio. Léo Cássio. É Léo Cássio Ferreira. Esse cara documentou simplesmente a aparição da televisão no Ceará. Exatamente. Era o contratado. De 60 a 68, com toda a produção ao vivo, esse cara documentou todos os programas. E eu entende? vi parte desse É material. preciso salvar esse documentário e colocar no MIS, Museu da Imagem do Som do Ceará. E outra coisa é, uma série de coisas feitas pela televisão do Ceará, Canal 2, a velha... Que às vezes a preservação existe, às vezes a fita existe, mas não tem mais mídia para passar. Você é está a olhando questão. para a fita, mas não tem onde passar no teu aparelho mais. Você pra pode dizer passar que o aqui. DVD pode durar 100 anos, mas será que vão ter um leitor, Será que vai ter programa, um leitor, né? um programa? Software para ler É aquilo? preciso tomar Então, cuidado com isso. Aqui, eu não estou querendo criar um falar. alarde, mas Eu queria você hoje- precisa se preocupar. No programa que você fotografasse tudo. Vamos lá, né? Todo objeto que eu pegasse aqui, você fotografasse, tá bem? Tá ótimo. Eu queria começar com esse aqui. Olha aqui, já que você está falando do tempo, do perecível. Olha o que eu transformei o objeto que ele trouxe. Não vou dizer nada. Eu quero que a imagem motive você e você fale a partir de... Olha, isso aí tem exatamente tudo a ver com o que a gente falou, né? Com a memória perdida. Por isso que eu coloquei assim. Com a memória, enfim, quando eu abro hoje e vejo o álbum da minha família, né, o álbum dos meus avós, né, enfim, é uma coisa tão rica, né? A fotografia, um dos papéis da fotografia é isso, né? É guardar aquele tempo perdido, né? Quer dizer, aquele tempo que passou e ficar um fragmento daquela. E a gente acabou de falar com essa ausência que pode acontecer, que está acontecendo, não é que pode, está acontecendo. Eu acho que realmente essa imagem Traduz isso, né? Perfeitamente. E você coloca uma coisa gravíssima. É que a gente tem sempre a ideia de perda de memória em relação ao passado. E você me coloca aqui o problema da perda da memória para o futuro. Pode ser que as imagens que estejamos produzindo hoje Se percam, né? se percam exatamente porque nós não temos o respaldo, como é que chama? O suporte, né? É porque o suporte é digital, é virtual, quer dizer, se você não tiver uma mídia para... Gostei dessa Fotografa. fotográfica. Vamos Eu fotografar. vou fazer duas fotos, Tá certo? bom. Onde é que você quer que eu ponha? Não, eu quero você segurando aqui. Tá bom. Tá. Não, pode olhar para mim, assim, do jeito que você tá. Eu estou hoje com Previra um o pouquinho. nosso dialogador de hoje é o Tiago Santana. Ele estudou engenharia, mas na verdade se transformou, foi um fotógrafo extraordinário, autor do livro Agora eu vou fazer Benditos, outra, só um minutinho. autor do livro sobre Graciliano Ramos, que ele me trouxe aqui como um dos Vai, segura de objetos. novo aí, vai. Ele me trouxe coisas tão lindas. E agora eu vou pôr lá para fotografar tudo. Todos os objetos que ele trouxe vão ser transformados em fotos. E aí eu queria que você mostrasse Eu as fiz fotos. duas imagens. Para a gente ver o que é o objeto
e o que é um objeto transformado pela mão e pelo olhar de um fotógrafo. É isso. Me mostra e comente. Como é que eu passo? Como é que eu passo? Aqui? Conseguiu girar, vai e volta. Ah. São duas fotos? São duas fotos. A primeira, esta. A primeira... Não, a primeira é essa ausência que a gente estava comentando, né? É a falta de... aquela imagem que não, ou sumiu, ou desapareceu, ou não foi feita. Não é essa não, é isso. Chega, eu não sei. Eu desmontei. Não, é porque eu tá... desmontei. Eu quero mostrar as duas fotos. Mas eu queria mostrar a diferença entre o objeto e a foto. Corta aqui, na mão dele, que eu sou um inábil. Um inábil. Olha aqui. Tem como... A ausência, só a moldura, isso. E a outra foto? Se você tivesse que falar sobre isso, a partir dessas fotos. Eu falaria justamente isso, quer dizer, eu acho que essa... a fotografia tem um papel fundamental que é esse registro, para que fique. Eu tenho essa preocupação, que fique. Que a imagem, que esse fragmento do tempo fique para quem no futuro vem olhar. E aqui, eu acho que é exatamente isso, desculpa. E aqui é você dentro de você sendo... Eu sendo a moldura, eu sendo a foto. Sendo a foto. Quer dizer, eu acho lindo isso aqui, hein? Acho lindo isso. Porque aqui, quer dizer... Deixa eu voltar aqui. Na verdade é uma brincadeira, quer dizer, eu acho que... Aqui é o objeto como ele era, não é? Alguém que segura, dizendo, ó, a foto desapareceu. Não é? E é você só a mesmo moldura. que está segurando. E sou eu mesmo. E Depois, ao mesmo tempo... eu me coloco dentro. Quer dizer, você me colocou dentro. Como quem diz, aquela foto do passado agora está sendo ocupada por esse rosto presente. Enfim, são muitas possibilidades. Sabia que na universidade eu fazia redação com os meus alunos assim? Mostrava foto, não dizia aquele tema, aquele enunciado. Escreva sobre isso. Dava uma foto como essa e dizia, escreva a partir daí. A partir daí. Não dizia nem o que era. Para que as pessoas se poetizassem. É isso que eu estou querendo fazer com você a cada fotografia. Tá bem? Tá ótimo. Eu converso hoje com Tiago Santana. Eu vou mostrar só o que ele trouxe para vocês terem um gostinho do que ele trouxe. Olha, uma máquina fotográfica linda. Imagens do Juazeiro. O cartaz do Diversidade. Do Diversidade, que é essa exposição, essa intervenção com fotografia que acontece no Mercado dos Pinhões, e me trouxe os livros dele, O Bendito e O Chão, de Graciliano Ramos. E vamos falar de vida, de mundo, a partir de fotografia. Porque ele me trouxe, inclusive, óculos escuros. No próximo segmento, eu falo, inclusive, sobre isso. No programa Diálogo de hoje, 2 apresentadores, o real e o fotografado. Porque o diálogo de hoje é com um fotógrafo, com alguém que está transformando todos os objetos em fotografia, inclusive esse que está aqui, que não sou eu, é esse ser, outro, à parte. O dialogador de hoje é o fotógrafo Tiago Santana. Você nasceu no Crato? Pensei que você fosse do Juazeiro. Nasci no Crato. Mas passei minha infância tudo igual toda, também, tudo igual, ali se mistura, apesar de falar. Porque você tem uma relação tão grande com o Juazeiro, né? Tenho, porque na verdade eu nasci no Crato, mas morei mais tempo em Juazeiro. E por causa desses livros todos, esse livro lindo, Bendito. Porque Juazeiro é um lugar especial. Aquela região toda, né?
Mas Juazeiro, por conta do Padre Cícero, enfim, ele atraiu para ali gente do Nordeste inteiro. Né? Então ali, na realidade, é uma síntese do Nordeste, está ali. É de uma riqueza, né? Não é à toa que ali tem um artesanato dos mais ricos, né, do Nordeste, ali tem as manifestações populares talvez mais... Uma visão de mundo, né? É impressionante, mas é muito bonito. Se você for ver lá, são alagoanos, baianos, pernambucanos, paraibanos, que fundaram aquela cidade. As primeiras famílias. Não foram cearenses só. E com que olhar você vai para então, lá? Com um olhar na realidade, de repórter, não, né? Não, claro que não. Eu, na realidade, nasci nesse lugar para ser minha infância nessa visualidade, que é muito, muito incrível, né? Porque a cidade se transforma nas romarias, né? É uma coisa muito, muito marcante para quem passa a sua infância num lugar como esse. Então, eu acho que eu me tornei fotógrafo muito por conta dessa visualidade de Juazeiro. Então... E quando eu realmente decidi me envolver, mergulhar no mundo da fotografia, eu resolvi que ia fazer um trabalho sobre aquele universo que não fosse uma reportagem, não era isso que eu queria, não tinha nenhuma obrigação de mostrar a estátua do Padre Cícero, de mostrar... Não, era fazer uma interpretação a partir da minha história. Você me falou da estátua do Padre Cícero, tem uma foto linda aqui, que é essa aqui, olha. Pois é. Isso é aquela coisa que eu estava falando, Ricardo. É uma imagem que, para mim... Fala muito mais do que se eu mostrasse a imagem do Padre Cícero inteira, entendeu? Sim. Aquela coisa do fragmento, sabe? Eu acho que a fotografia tem... Eu acho que essa foto foi até bom separar nela, porque eu acho que ela tem isso, sabe? Ela tem isso ela criou uma outra realidade, quer dizer, já é uma outra realidade, mas ela criou um mistério, criou essa coisa do vazio, criou... Não, e inusitado. E é a estátua, e o ato inusitado. Aqui você não coloca alguém ajoelhado, pagando promessas, levando ex-votos. Você coloca alguém como quem trepa num pé de coco, trepando aqui não é? Subindo aqui no cajado do Padre Cícero. Mas sabe o que me ocorreu? Eu sou terrível. Cara, um dos maiores fotógrafos do Brasil. E olha o que eu vou fazer com ele. Eu quero saber o seguinte, o que você comenta? Pode tirar? Pode. Deve estar colado para alguma coisa. Dessa imagem, quando você se defronta com essa imagem aqui, corta aqui, com isso. Essa é ausência, né? O preto, o que é um preto? Ausência, a caixa escura para um fotógrafo. Eu acho um lugar de... Às vezes, quando a gente está nesse mundo de tantas imagens, a gente precisa desse preto, sabe? A gente precisa tapar os olhos, sabe? A venda. Porque fotografia é luz, né? A grafia dá luz, primeiro, né? E aqui você tem... Primeiro, aí não tem... Ausência de luz não tem imagem. O preto é ausência de luz, né? Uhum. Enfim, o preto que eu falo na fotografia. E então... Você sabe que você mostrou isso, e Benditos, quando eu fiz essa exposição aí me lembrei isso. Eu, na verdade, criei um lugar todo escuro, onde você percorria, assim como uma romaria, e as imagens eram as únicas coisas iluminadas. Então, tinha uma coisa de áurea, assim. Quem entrava ali... Sim. Era para ver... Aqui tinha uma brincadeira, um pouco brincadeira não, uma relação com as imagens sagradas e tal. E era preto, tudo preto. Mas incomoda o nada, a não luz incomoda? Incomoda num lado. Para o outro lado, às vezes é bom a não luz, para a gente pensar no... Em função daquilo que o Baudelaire... Eu vou dizer uma coisa bonita, que eu acho que é bonito, que não é minha, mas é do Cartier-Bresson, já que você falou em Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson dizia uma coisa bonita, assim, em relação a essa coisa do... Na realidade, é em relação à fotografia. Ele diz que quando você abre o olho para colocar no visor da câmera, o outro você fecha para olhar para dentro de você. Quer dizer, você abre um para olhar o mundo e o outro você se fecha para olhar dentro de você. Isso ele disse porque toda a fotografia, na realidade, ele é a partir do teu mundo de você que vai ver aquele... É bonito isso, né? Coisa linda. Quando você abre o olho para ver o mundo, o outro se fecha para olhar para dentro de você. É lindo isso. Pois agora eu quero que você transforme, então, isso em objeto. Como é que você transformaria, então, abrindo um olho e fechando o outro, esse objeto aqui? Esse nada, por exemplo, esse vazio aqui. Como é que você faria? Porque eu estou querendo hoje transformar todos os objetos em fotografia. Tudo. O objeto em si, é o livro, Benditos, do Tiago. E agora, como é que ele transformaria? Como é que ele olharia isso aqui? Como é que isso transforma-se em fotografia? Hein, Tiago? Em capa ou sem capa? Você que sabe. Eu acho que... Vamos ver. Como é que ele transforma um objeto em outro objeto? O da fotografia. E a partir daí a gente vai conversar. Tem muito reflexo. Assim? Né? Tem reflexo?
Tiago Santana. E eu desafiando ele aqui a transformar tudo em Você está objeto. desafiando muito, assim. Mas é lindo, Segura lindo, assim, não é? vai, segura assim. Olha, mas é lindo. Um artista criando é sempre lindo. Então eu seguro assim, eu vou criar, mas eu vou criar um objeto, o nada a partir, mas com você. Deixa eu ver. Tá. Que objeto daqui ele transformou? Pra gente provar que a fotografia não tem nada a ver com o objeto em si. O objeto é só uma referência pra gente transformar, assim como tudo na arte, né? Tiago Olha, Santana. a que eu gosto mais é essa, mas tem outras aí. Olha em que ele transformou o livro. Tá lindo. Tem outras? Eu acho, tem outras. Mas acho que só tem 3. Não, tem essa, mas essa foi feita antes, não Não, foi? é pra frente. Essa foi feita antes. É aqui. Essa que você mais gosta. E Eu por gosto quê? porque você não está em foco. Você Sei. está meio Nebuloso. meio nebuloso. Nebuloso Não ali. tem aquela coisa. Não nessa não. Não, É é pra aqui, frente, pra pra frente. Mas essa é uma boa também. Quer dizer, como se eu estivesse entrando no livro, ele abriu o livro. É lindo. E tem a ver também com abrir a luz, né? Ah, acho que tem uma mais na frente. Pode passar. Ah, Na realidade, não, tem tá um bom. pouco de você estar no escuro e também desvendar, né? Mas a melhor é esta. Agora eu nem sei mais, né? Porque eu estou tão. Eu não estou definido lá. Mas a ideia é essa: de que a a ideia é distância essa. entre a fotografia e o real. E eu te mostrei aqui o Tiago Arraes. O Tiago Arraes, não, o Tiago Santana. É tanto Tiago na minha vida. Eu me lembrei do Tiago Arraes. O escuro, o nada, a caixa preta. E aí vou associar com outro objeto que o Tiago Santana me trouxe, que é este objeto aqui. Veja, os óculos escuros, os óculos escuros. Tiago, até cego fotografa. Fotografa. Aliás, A partir tem... daí eu quero que você fale. Como é que um cego... Olha, como você é sabe que tem um Claro que o fotógrafo- olhar dele para dentro, fazendo aí a ligação com o Bresson, o olhar dele para dentro é imenso, é intenso, não é? Como de qualquer... Mas e o de fora? Pois é, tem um E o olho de cego, fora? tem um fotógrafo cego bastante conhecido, que é esloveno, tal, chama-se Bavka. E ele, na realidade, ele não é cego, ele é de infância, ele viu, né? Ele chegou a ver e depois ficou doente, perdeu a visão. Então hoje ele só vê de onde vem a luz, ele sente só onde tem uma intensidade muito grande, ele sente. E a partir disso ele começou a fotografar. E ele fotografa muito, primeiro com as memórias deles, da época de infância que ele via. Ah, Né? E segundo, com as sensações de vento, de sons. Isso vai processando na cabeça dele e ele vai fotografando. digamos que você... Deus me livre que você ficasse cego, mas enfim. Põe aí. Eu me lembrei dos cegos. Eu sei que você não trouxe... Aqui a gente tem no Ceará uma luz É forte. a luz muito né? forte, eu sei. E Você aí- está usando por isso. E trouxe para a gente usa por isso. E agora com com a ultravioleta, violento aí que está acontecendo no Nordeste, lá no Brasil todo. Mas eu me lembrei foi dos cegos. Como é que um cego pode ser profissional e pode se expressar numa arte que depende tão precisamente Da visão. da visão? É complexo, mas eu acho que é possível, não é à toa que é possível, como tem nesse caso desse fotógrafo, como tem outros. E você conhece as fotos dele? Conheço, parece coisa de sonho. Uma coisa de sonho. Porque está fora do foco? Tem, e eu acho que como ele tem uma ligação, já tinha uma ligação antes, ele viu antes, então talvez seja mais fácil você perceber, né? Você criar essas imagens, né? Na verdade ele desenha muito, tem muitas fotos que ele desenha, ele sabe que com a câmera você pode pegar uma câmera com baixa velocidade, você pode pegar uma luz, criar, né, uma luz dando movimento. Então, a partir disso, você pode... Aí é uma coisa de sensação também, né? Você pode pegar e você vai construindo uma imagem, assim, com luz que estão... É muito interessante. Eu acho. E é possível. O próprio ato em si já é um ato, já é um poema, não é? É lindo. E ele tem um trabalho realmente muito bonito. E o mais inquietante ainda, Tiago, é que ele não pode ver a fotografia. Eu costumo dizer que o ator de teatro é um narciso que não pode se ver.
Não narciso nesse sentido que as pessoas dizem narcisista, não é isso não. O narciso no sentido mítico, né? Aquela pessoa que não pode contemplar a si mesmo. Né? O fotógrafo pode contemplar a sua obra, o artista plástico, etc. Mas o artista de teatro nunca pode se ver. E aí tem o outro que não pode se ver, né? Que não pode ver a obra, Não né? pode ver a obra, não se vê nesse sentido, não pode contemplar o resultado do seu trabalho, da sua E intervenção. aí o resultado, obviamente, que ele pode ter interpretações, ele nunca vai ter aquela ideia, né? Porque ele tem a interpretação dele, do que a imagem é, mesmo não vendo, e tem a interpretação de quem vê e fala para ele, que não é a mesma coisa, que é o que a gente estava falando. Né? As pessoas olham e dizem, você fotografou Isso, assim, tá assim, assim, me deu essa sensação e tal, tal, tal. Mas voltando àquela coisa inicial que a gente estava falando, é uma interpretação, que de é uma interpretação, a leitura a partir do mundo dele, e a dele é outra. Quer dizer, se você mostra uma imagem para outra pessoa aqui... A fruição é completamente diferente, né? Mas tudo é possível, né? No universo das possibilidades da fotografia, né? Acho que tudo é... A fotografia tem uma amplidão, assim, não precisa ser profissional para fotografar, né? Não precisa ter tanto... Qualquer pessoa para fotografar, e não precisa nem ter máquina para fotografar. É exagero dizer, mas é verdade. Por exemplo... Até não precisa ter máquina? Não, você pode fotografar, não sei se você ouviu falar, em câmeras feitas com latas. Sim, que não é máquina, mas é uma lata, buraco de agulha. Eu já fotografei. Em inglês é pinhole, que é buraco de agulha. Então você pega uma lata de leite ninho. É verdade, sai fotos tão lindas. Linda, tem fotógrafo que tem um trabalho todo baseado e feito assim. Aqui no Ceará, a Zaneí Gonçalves. A Zaneí, por exemplo, tem um a Zaneí Gonçalves trabalha, faz a máquina, entre aspas, né? Exatamente. E trabalha fotos lindas com máquinas e isso é uma de forma, lata. E ela, no caso dela e outras pessoas, usam isso como uma forma de desmistificar a coisa da fotografia, sabe? Vou te contar uma experiência interessante que a gente fez, e a Zaneí também participou. Num desses diversidades, que esse evento que a gente tem, a gente fez uma oficina de fotografia com os garis da prefeitura. A gente pegou as câmeras, aliás, a gente não, o Miguel Escoca, que é um cara de Belém, veio aqui, ele pegou a experiência, ele tem uma experiência muito boa. Ele acha que assim, a fotografia é só um meio para você se conhecer, né? Conhecer o outro, conhecer o mundo, descobrir o seu lugar, né? A fotografia, né? Uhum. E aí ele convidou e a gente aqui, os garis para fazer uma oficina com essas câmeras, pegando o próprio lixo, as latas, as caixas que eles convivem com isso o dia inteiro e transformando eles em câmeras e eles fotografando. Foi uma experiência lindíssima, porque na realidade não era para eles que eles se tornassem fotógrafos, era só para eles, primeiro, desmistificar a coisa do que é uma fotografia, né? Na máquina. Na realidade, ali também é uma máquina, é uma caixa escura, né? Ao escuro de novo, né? Ao escuro de novo. E o escuro fundamental para parir a luz, né? E que é possível criar uma imagem a partir dali, né? E aí eles começaram a se ver a partir das imagens, a ver o mundo deles. Foi muito bonito. Muito bonito. Eu acho que a gente não precisa aquela coisa, eu quero fotografar, eu preciso comprar uma câmera caríssima. Não existe isso. Fotografar é muito mais do que isso. É olhar o mundo, é saber, né, parar e olhar o mundo. Parar. A gente, na verdade, o tempo hoje é um tempo muito... As pessoas precisam parar. Parar para olhar em volta. Você acha, Tiago Santana, que, por exemplo, nós estamos falando do fotógrafo cego, ou com deficiência visual. Né? Deficiência visual todos nós temos, né? Inclusive os fotógrafos. Não é sempre, né? O processo de envelhecimento do olho, etc. É verdade. Mas, enfim, o cego, quer dizer, a pessoa que não consegue ver nada mesmo, só ver nada também é pesado, porque mesmo na cegueira a gente vê coisas, né? Quando a gente está de olho fechado, a gente vê coisas. A gente cria imagem. Né? Tem uma imagem, né? Tem uma imagem dentro dessa escuridão. Mas, enfim, existem hoje máquinas que podem fazer tudo e dar todo esse aporte para um cego, por exemplo. Fazer o foco, o enquadramento, dizer se o enquadramento tem máquinas inteligentes que possam dar a um cego e dizer aqui, não aqui, o sol está incidindo demais, está batendo, etc. Eu não sei a esse nível todo, mas hoje em dia as máquinas são muito inteligentes, né? Em todos os sentidos. Hoje em dia uma máquina seleciona a área de foco. Você pode, se tiver algo parecido com o rosto, ela foca. Hoje em dia tem isso. Essas máquinas assim fáceis tem. Essas maquininhas, sabe? Ela identifica se tem uma pessoa, se tem várias, ela identifica pela forma. Uhum. E ela foca.
Para isso que existe tecnologia, Então não é? a tecnologia hoje realmente é aquilo Para que eu essa estou falando. inclusão não das tem- pessoas, eu acho lindo. Eu vi um filme, não sei se você me lembra agora o nome, acho que é um filme de E Brasília. a gente está fazendo... Um cara fazer um filme sem imagem. Você viu esse filme? Não, eu não vi. Só escuro e legenda. Eu vi, A já história vi de um experiências, cego. é. E ele colocou a visão do cego. A É visão genial. do cego. É lindo, né? Fico imaginando uma crueldade. Uma crueldade com os artistas. Como é que você fotografa? Como é que você transforma isso num objeto? O óculos? Os óculos, sim. Pra gente, a partir daí, criar um novo objeto. Ah, tá Peraí, bom. deixa eu fazer. Então. Faz aí, faz o que você quiser. Comigo ou semigo, como dizia um amigo meu. Comigo ou semigo. Eu estou fazendo essas coisas para que a gente possa ver o quanto a fotografia, a intervenção de um artista sobre um determinado objeto pode ressignificar esse objeto, transformá-lo em outro. Então a gente tem aqui o objeto, né? Livro, cartaz, câmera, porta-retrato e agora os óculos escuros. E estou propondo a um artista da dimensão de Tiago Santana para transformar É um exercício, isso. né? Na verdade, eu estou aqui exercitando. Não, mas cada exercício dele é lindo, é uma obra-prima. Deixa eu ver se consigo um reflexo seu aqui. Tiago, você acha... Eu me lembro que eu esteve aqui recentemente não. Aliás, esse é o programa número 101, é importante. Nós estamos hoje recebendo como dialogador o Tiago Santana num programa especialíssimo. Estamos numa nova fase do programa Diálogo. Este programa que eu estou fazendo é o programa número 101. Tem mais, portanto, já passamos do 100º, né, programa. 2 anos no ar, todos os sábados e quintas-feiras, não é? E eu recebi aqui, num desses programas, o nosso José Albano, que disse que acha que já fez as 20 imagens de cada... Cada fotógrafo só faz 20 imagens, mais ou menos, na sua obra toda, só ficam essas 20 imagens, e que ele já tinha feito as dele. Você acha que já fez as suas? E queria que você comentasse isso que o Albano disse. Olha, eu adoro as frases do Albano. Aquela uma vida é pouco, né? Não deu tempo, né? Não deu tempo, E o Zé Albano, realmente ele diz isso. Quer dizer, e é verdade, porque, na verdade, o fotógrafo fotografa muito, né? E você vê muito pouco. Você sabia disso? Ele tem um arquivo muito grande e amplia. São poucas as imagens que vão realmente ficar, né? Agora, eu não sei se eu fiz as minhas, não, ainda não. Acho que tem muitas ainda imagens a serem feitas, mas eu concordo que numa obra ficam... eu, na realidade, acho que a história para ser contada, aí vou fazer uma relação com o Graciliano, ela não precisa de muitas coisas, de muitas palavras. Sabe? O Graciliano, eu aprendi muito fazendo um trabalho sobre o Graciliano, é de que o texto foi feito para dizer, né? Não para enfeitar, né? Que é uma coisa que ele diz. Então ele é muito preciso no texto. Então, em vez, aí eu me reporto, eu acho que isso tem muito a ver com fotografia. Eu acho que a fotografia também é uma coisa, um fragmento, uma coisa sucinta, quer dizer, né? Uma história que está ali, que eu poderia escrever em 10 laudas, o Graciliano transforma em uma. É síntese, é poesia. Síntese. E a fotografia é isso. É poesia, né? síntese. Quer dizer, então quando você vai construir um discurso, é muito melhor você construir com 1 ou 2 imagens, do ponto de vista de interpretação, de deixar margem para o outro, do que 10 ou 20 imagens contando aquela história. Por exemplo, aqui qual seria a imagem em relação aos óculos escuros que você escolheria? Olha, Para a gente ver. O diálogo de hoje é com o nosso Tiago Santana. Mas aí estava me ocorrendo, era outra coisa. Não me lembro mais. Enfim. É tanta imagem, tanta coisa linda. não, eu gosto disso aqui, ó, do escuro do óculos e dele desvelando. Ah, sim. Mas Eu também escolheria esta. Quer dizer, algo que é feito para a gente ver e está... E tá cegando, né? Cegando visões. Cegando né? visões. Algo que é apenas um momento, quer dizer, é feito por um determinado pedaço do corpo e de repente deu uma outra dimensão que tomou todo o meu corpo, todo o meu rosto. Entende? Mas o Graciliano eu aprendi muito realmente com isso, com essa síntese.
Eu acho que ele é cirúrgico a coisa, sabe? O Graciliano é um texto cirúrgico. E também muito focado nas pessoas, né? A paisagem também pano de fundo. Então eu me identifiquei muito com o trabalho. Você tem um livro sobre o Graciliano Ramos, que é um dos objetos que você me traz, não é isso? Isso. Este aqui. O Chão de Graciliano. Que eu fiz com o Audálio Dantas, que é um grande jornalista, alagoano, assim como o Graciliano. Sim, sim. E que mora em São Paulo, enfim, e que... Eu viajei com ele um pouco por onde o Graciliano, na verdade, nasceu, deu seus primeiros, né, descobriu o mundo, né? A ideia era o chão do Graciliano, onde ele nasceu, viveu, passou a infância e cenários, lugares onde ele realmente construiu, desde a infância, a obra, né? E tu te lembras quem era nessa exposição? O Graciliano Ramos? Você, né? Eu nem me lembrava. Eu lá tinha no feito um BNB, trabalho Centro junto Cultural, BNB. com o Tiago Santana. Que lindo, que honra. Dizendo os textos do Graciliano, Ramos. não é? No meio dessas suas fotos. É verdade. Eu sabia, vou colocar no meu currículo, olha aí. Eu estava ali junto com o Aldário, um grande pesquisador, não é? E um militante político, né? Também, o cara do sindicato, né? Exatamente, o cara da histórico história do jornalismo, brasileiro. E foi uma experiência muito grande. Eu não sou um especialista em Graciliano Ramos, eu aprendi muito com ele e viajando por esses lugares. Da mesma forma, isso aí não era uma reportagem sobre isso, era uma interpretação minha, inclusive é como se eu te fizesse 100 anos depois, mais ou menos, uma interpretação daquele mesmo universo do Graciliano, né? O lugar onde ele nasceu e tal. Então aí voltando, não é uma reportagem, não tem a casa dele, sei. sabe? Não é isso, é um universo, né? Inclusive tem muita foto de criança, porque tem um livro do Graciliano que além de Vidas Secas, obviamente, mas chama-se um livro chamado Infância. Sim. Que é um livro maravilhoso, Lindo. porque é um livro do ponto de vista da criança vendo aquele sertão de Buíque, que é onde ele passou a infância, enfim. Sim. Buíque no Pernambuco. Então é muito lindo esse livro e ele me acompanhou durante esse processo. É tanto que o livro tem muita criança. Quando você anda pelo sertão, você vê muita criança, né? As crianças se aproximam muito das pessoas que aparecem, querem que tirem foto, né? Então essa relação, mais uma vez falando, que eu tenho com esse universo que eu fotografo, né? Que a fotografia é meio um pretexto mesmo. Pode ser exagero, parecer exagero, mas não é. A relação é mais importante do que o resultado. Para mim, né? No meu modo de ver o mundo é assim. Você faz fotografia para se relacionar com as pessoas, é isso? Eu faço fotografia e, obviamente, que para deixar e mostrar um pouco da minha experiência nesse mundo. Né? Sim, o seu olhar sobre as coisas. Então, eu acho que a permanência, nesse caso, faz parte do meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho, essas imagens, possam ficar, não possam sumir. Era disso que eu ia falar naquela hora que me escapou. Por isso que eu adoro o livro. O livro é uma das formas de preservar um trabalho, uma imagem. Eu me apaixono por livro e esses livros, por exemplo, eu tive que criar uma editora. Sim, é verdade. Há tempo demais uma editora que eu criei. Tempo de imagem. Eu fui, juntamente com outros fotógrafos, o Celso Oliveira, o próprio Tibico Brasil, que era do BNB. Sim. A gente montou há muito tempo atrás, há 12, quase 15 anos. Depois que virou editora, mas enfim, o objetivo era esse. É criar livro, porque é o livro que fica. A exposição é interessante. Pois é, mas... O livro é o que fica. Era disso é que eu ia vai falar. para as estantes, que vai para... É verdade, fica. Mas esse ficar também depende de uma temporalidade, né? A gente pode dizer, são 20 imagens que ficam de fotógrafo, mas durante quanto tempo elas ficam? Uma fotografia que poderia ser descartada, daqui a 30 anos é redescoberta e vira a grande fotografia. Entende? Quer dizer, o olhar sobre a arte é um olhar mutante. E aí, eu vou só rapidamente dizer uma coisa interessante no hoje. No espaço e no tempo. Que é perigoso também. Hoje em dia, com a digital, as pessoas fazem foto, deleta, né? Exato. Aquela coisa de deletar para diminuir. Quantas imagens eu já descobri do meu arquivo de negativo que eu tinha feito e há 20 anos atrás eu vi e não dei menor. Hoje eu sou outra pessoa, né? Hoje o seu olhar mudou sobre a foto. Se eu sou uma outra pessoa amanhã, imagine 20 anos daqui a 20 anos. A minha interpretação sobre aquele momento é outra. Eu posso ali extrair um trabalho. Então é que é perigoso. Aí é que é perigoso deletar. Principalmente hoje em dia, que você está aqui na hora, você vai deletando e vai... feio, não vamos tirar essa foto. Pois é.
É verdade, é verdade. Que aquilo você pode reavaliar. Claro, E você como vai ver com outros olhos, né? E como você pode, a sociedade também, claro. Com certeza. Chegou a hora do objeto surpresa, eu quero trazer um objeto surpresa para você e quero que você me dê um. Me dê logo o seu. Vamos ver. Olha o que é que eu... vamos ver o que Te ele me entrega ou trouxe. tiro? Você faz o que você quiser. Eu Faça o chá. vou tirar, na Vambora, realidade. vamos fazer o chá. O que é que Tiago Santana, o nosso dialogador de hoje, me trouxe? Eu vou trazer uma para ele. Olha, isso aqui tem tudo a Tem ver. tudo a ver com foto. Tem. Tem? Tem tudo a ver com foto, mas Pois diga. tinha que ter, né? Infelizmente. Ah. Mas tem a ver com tudo que a gente conversou. É? Eu não fecho a câmera, não. O programa não terminou, não. Não, Eu quero, a câmera tá eu quero ligada. fotografia, produzir fotografia, imagem. Vamos lá. Tem tudo a ver com o que a gente conversou. Que é isso, ó. Tan, 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 tan. Ah! Negativo, né? Na realidade é a matriz, né, de uma imagem que está aí presente. É o inverso, onde é preto é branco, né? Sim, sim, sim. Onde a luz incide, né, o feto sai de prata, ele vira. Quer dizer, o negativo é a essência da fotografia, né? É dessa fotografia que a gente está falando, da temporalidade, do tempo, né, da memória. É aquela coisa que eu falei do arquivo do Léo Castro que eu puxei, né? Esse desvelar, né? Revelar, a coisa do laboratório que revela, enfim, eu achei que... E como você transforma isso numa imagem, em outro objeto? É o inverso, né? Ela é o inverso. Não, diga agora. Ah. Agora. A última foto, o último objeto a ser transformado em fotografia. Eu, na realidade, vou te... E aí vou mostrar o objeto surpresa do Tiago. Muita gente não sabe nem o que é negativo, você sabia? Na era digital, as pessoas Na não era sabem digital, o que é. isso é um negativo. Então, eu acho que eu brinquei um pouco em trazer isso aqui, porque... Vou pegar aqui, vou cometer o pecado. Pra pessoa o saber negativo que é uma coisa maravilhosa. Chega, está na hora de terminar o programa. Vamos. Eu preciso mostrar o objeto surpresa. E o objeto surpresa que eu trouxe para você... Olha que bonito. Mostra aqui. O objeto surpresa que eu trouxe... Olha, ficou lindo. O objeto surpresa que eu trouxe para o Tiago Santana está aqui. E o que é? Vou mostrar. Corta aqui para mim. Diálogo. Vou mostrar. Um fotógrafo vive fotografando. E o que eu trouxe? Uma foto do próprio Tiago. Uma foto do fotógrafo. Ele que vive fotografando o outro, e o agora tempo, né? vai fotografar. Aliás, vai se foto deparar e o com ele tempo. mesmo. A foto e o tempo. A Lindo. foto tem tudo a ver com o tempo, né? É um fragmento de tempo. Eu queria dizer o E essa seguinte, foto é de ontem. essa foto é de ontem, na abertura do Diversidade, e foi feita por quem? Por um fotógrafo, uma fotógrafa, por uma artista dessa cidade, que é nossa amiga, que é do Ifoto, que é a nossa Zaneir Gonçalves, Grande amiga. que a meu pedido fez a foto de fotografa o Tiago agora já, que eu quero colocar o Tiago diante de si mesmo. E queria que você falasse sobre a sensação de um fotógrafo que se vê fotografado. Olha, Rapidamente, assim, para a gente terminar. O fotógrafo normalmente não se fotografa, nem se gosta de fotografa. Está sempre atrás, né? Mas qual é a sensação? É você? Sou eu a partir da Zanaí. A partir da Zanaí. Tá. Então, Mas eu acho que o fotógrafo não gosta muito de ser fotografado, não. Corta aqui. Prefere ver o tempo aqui. É? Prefere o tempo. Prefere estar aqui. Mas ele fotografa para conter o tempo, né? Com certeza. Tiago Santana, o nosso fotógrafo e o nosso fotografado, o nosso dialogador de hoje. Obrigado, Tiago, Obrigado a pela você. sua presença. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.